Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Vamos dar aqui início no nosso culto de oração. Eu gosto de falar, trazendo aqui a memória, uma frase que o nosso irmão Val sempre pronuncia nos cultos. Ele sempre fala assim: esteja pronto, estejam conectados com aquilo que Deus vai fazer e vai falar nessa noite. Amém, amados? Lembrando que o irmão Rega, no livro A Unção, ele diz que um dos maiores níveis de unção da qual a igreja pode experimentar é a unção coletiva. E para que a unção coletiva se manifeste, a gente não precisa estar todos no mesmo espaço. Eu estando aqui, você estando aí na sua casa, nós podemos estar juntos no mesmo propósito, estabelecendo coisas através da oração. Lembrando que oração também é estabelecer coisas no reino do Espírito. Então esteja pronto, estejam conectados e fique agora com um momento de louvor e adoração da palavra. Você não foi criado para desistir, não foi criado para perder, não foi criado para ser derrotado, não. Você não foi criado para fracassar, não foi criado para não sonhar, não foi criado para ser um escravo. Você de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Pra ser derrotado, não. Você não foi criado pra fracassar, não foi criado pra não sonhar, não foi criado pra ser um escravo, não. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai Vamos para o momento da ministração da palavra. Abra comigo em Romanos 12, versículo 1. Eu vou ler, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Diz assim: Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas transforme-se, mas deixe
Que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de destacar aqui a palavra renovação. Essa palavra renovação, ela vem com o prefixo re, que significa voltar ao início, ou seja, voltar para o original. Esse re, ele traz essa intenção na frase. Então, quando ele fala assim, renovação da mente, ele está dizendo assim, quando você medita nas escrituras, você está fazendo com que a sua mente passe a pensar na maneira original da qual ela foi criada. Então, se existe um original, quer dizer, enquanto nós crescemos e tomamos contato, o pecado ele está ao nosso redor, ele faz com que a nossa mente comece a perder algumas características originais da qual Deus criou. Deus ele está querendo dizer assim, volta à sua essência. Qual é a nossa essência? Efésios 2:10 diz assim, pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras. Somos a criação de Deus. Eu gosto dessa palavra, que essa palavra ela tem no original o sentido de um poema ou uma poemia, ou ela quer dizer, nós somos uma obra de arte. Uma vez alguém foi numa exposição, viu alguns rabis com algumas pinturas que ele não compreendeu muito. Ele perguntou, qual é o valor dessa obra? Aquela pessoa que estava ao lado ali, guiando aquela exposição, ele disse assim, essa obra vale milhões. Aí, mas por que vale milhões, sendo que até o meu filho pode fazer isso? Aí aquele historiador olhou para a cara dele, balançou a cabeça, disse assim, não, a questão não é a obra. A obra é mais uma tela pintada com pincel e tinta. Mas ele quer dizer, ele quis falar assim, a questão não era a obra, mas sim quem o pintou. Amém, amados. O seu valor, você é uma obra de arte de Deus. A questão não é quem você é, mas quem te fez, é quem te criou. Você tem o seu valor é o valor de Deus, é o valor do seu Criador. Qual o valor de Deus? Eu não quero colocar um equilíbrio aqui. Eu quero dizer que você tem valor, mas as obras, segundo a carne, perante Deus não tem valor algum. Então, às vezes, as pessoas comparam-se valores de acordo com as obras ou com as atitudes humanas. Isso não é supérfluo, não é nada. Vamos avançar. Romanos 5,14. Deus, ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa palavra semelhança, ela também traz um sentido no sentido original de uma cópia exata da mesma espécie. Ali Deus estava falando da humanidade. A humanidade seria criada com esse propósito, ou seja, manifestar a Deus para os homens. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, que a humanidade, ela deseja a manifestação dos filhos. Ela deseja que você manifeste sua natureza, quem você é, aquilo que você tem que carrega em você. Amém? Romanos 5,14 diz assim, a Bíblia diz que Adão era um tipo, uma figura daquele que haveria de vir. Então Deus cria, quando criou lá Adão em Gênesis 2, ele cria Adão segundo a figura de Cristo. Ele olha para Cristo e projeta-se em Adão aquela sua imagem, a imagem de quem ele era. Ou seja, naquele momento, Adão estava sendo feito segundo a imagem da palavra. Amém? Deus cria o homem segundo a imagem da palavra. Deus criou o homem com a imagem da palavra. Quando ele ali sopra nas narinas do homem, ele sopra algo de dentro de si. Ele sopra o seu DNA. Então, dentro de nós tem o DNA de Deus. Aonde está esse DNA? 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo vai dizer assim que o homem é constituído por 3 partes. Ou seja, ele é um ser trino, porém que se torna assim um. O homem é o espírito, ele tem uma alma e habita em um corpo. Ou seja, são um. Isso não pode ser dividido.
Então, o seu espírito ele é criado em Deus. O seu espírito é quem você é. Você foi criado segundo a imagem de Deus. Então, o seu eu, o seu homem interior é aquilo que Deus é. É a imagem de Deus. Você é feito à imagem do seu Criador. Você tem o valor que o seu Criador tem. Vamos adiante. Em Mateus 16, Pedro, por intermédio do Espírito Santo, Jesus começa a perguntar: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que eu sou o profeta, outros dizem que eu sou o rei que haveria de vir. Agora pergunta para Pedro em específico: tu, pois, o que dizes? Pedro diz para Cristo, diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: não foi carne nem sangue, não foi homens que te revelou isso. Você só pode ter sido, essa revelação só pode ter vindo da parte de Deus. Então, em seguida, Jesus vai chamar: tu és Pedro. Essa palavra no original é: tu és Petros. Ou seja, eu sou a rocha. Jesus estava querendo dizer: eu sou a rocha, você é um fragmento de mim, você é parte de mim. Então, quando você está num momento como esse de oração e consagração, você está conhecendo mais a Deus. Oração também é intimidade. Você tem intimidade com o Pai. Então, toda vez que você começa a conhecer a Deus, você se torna conhecido. Aleluia. Isso é como o apóstolo Paulo vai falar, é como um espelho. Quem olha por um espelho, às vezes a gente tem uma imagem do espelho que ele vai apontar só as coisas negativas. Não, e não é isso que o Paulo estava querendo dizer. Ele está dizendo que quando você olha pela palavra, e a palavra te revela como por um espelho, ela mostra, ela revela de fato quem você é. Ou seja, a imagem, aquilo para o propósito da qual Deus o criou. Muitas vezes a gente tem a imagem errada de João Batista, que ele disse assim, que ele cresça e eu diminua. Ele está dizendo quem cresça. O João Batista estava falando, se referindo a Cristo, porque muitos estavam achando que ele era o Cristo. Muitos às vezes usam uma frase de uma maneira errônea de João Batista, diz assim, que ele cresça e que eu diminua. No contexto, João Batista ele estava se referindo a pessoas que o indagavam, dizendo: quem tu, pois, dizes quem sois? Aí uns estavam achando que ele era o Cristo, outros estavam achando que ele era um profeta, que ele era Moisés. Ele está dizendo, aí depois, dentro daquele contexto, ele solta essa frase, que ele cresça, Cristo, e eu diminua. A Bíblia vai dizer que em todos os profetas nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Mas dizendo que após João Batista, aquele que é o menor, nascido do reino de Deus, ele se torna maior que João Batista. Então, esse contexto não serve para os nossos dias para a gente usar essa frase. Pelo contrário, desejo de Deus é que a gente revele a natureza de Deus por esses dias. Revele a essência dele. A essência divina, ela precisa ser manifesta. Esse bom perfume precisa ser manifesto. E como lá no primeiro versículo que nós lemos, através da renovação da mente, esse vai ser o caminho que vai ajudar você a mostrar às pessoas quem de fato você é. Vamos à frente. Então esse eu é o seu espírito. Não existe dois eu. Ou é o seu espírito ou você está tendo algum tipo de transtorno. Agora você tem uma alma. E como lá em Romanos diz, Paulo fala: transformar-vos a sua mentalidade, a sua mente, a sua alma, transformando ela pela palavra. Você precisa transformar. Então essa alma ela precisa tomar consciência do eu espiritual que nasceu de novo. Amém? O significado da palavra imagem também é como um farol que resplandece a luz. O farol ele não é a luz. E o farol, o farol ele não é a luz, mas a luz é o farol. O farol é o canal por onde a luz é vista. O farol ele é o canal para que navios durante a noite, em plena trevas, possa tornar-se um norte, possa entender ali uma terra firme. Eu posso ser guiado por essa luz.
Um símbolo do nosso ministério é um farol. Então, o desejo de Deus é mostrar para você que você é a luz da qual a humanidade precisa enxergar. Amém? Então, esse é o nosso momento de ministração. Gostaria de estar orando por você e para você. E em seguida, a gente vai estar orando por alguns princípios e por alguns propósitos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra aqui ministrada nessa noite, Senhor. Eu quero te agradecer porque nós compreendemos, entendemos que nós somos a luz, nós temos um propósito e podemos andar no caminho da qual o Senhor deseja, Pai. Eu te oro e peço, Pai, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, a fim de que nós possamos compreender mais e mais sobre quem nós somos em Ti, Pai. Andar em novidade divina. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar por alguns motivos em específico. Vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te apresentar a nossa nação brasileira, Pai. Eu quero apresentar o nosso país chamado Brasil, Pai, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, toda a sua liderança, todos os seus ministros, Pai. Eu oro para que eles possam tomar direções assertivas, Pai, que eles possam tomar, Pai, direções de acordo e inspirada pelo seu Espírito, Pai, para que você possa inspirá-los, influenciá-los, Pai, para que eles possam cumprir aquilo que eles estão lá proposto, Pai. Eu oro para que haja paz e compreensão sobre eles, entendimento, oro por sabedoria, olhos espirituais abertos, Pai, para conduzir o país nesse tempo. Oh, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, eu oro para que possa se levantar, Pai, um tempo de justiça, Pai. Um tempo onde haverá justiça sendo feita. Um tempo onde justiça será estabelecida sobre a nossa nação, sobre os nossos países e os governadores, governando em linha, um alinhado com o outro, Pai. Cada vez mais compreendendo a vontade dessa nação brasileira. É o que eu oro e te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o Ministério Verbo da Vida, Pai. O apóstolo Guto, toda a sua liderança, cada parte da diretoria, cada membro que trabalha ali no ministério. Eu oro para que eles possam cada dia mais, possam estabelecer, Pai, governar com entendimento, governar com sabedoria, Pai, esse ministério. Que esse ministério possa cada dia mais avançar, cumprir cada vez mais com excelência aquilo que foi criado, Pai. Eu oro para que nesses dias conceda, Pai, saúde, proteção, preservação. Eu oro por cada pastor que está no campo, por cada igreja, por cada obra, por cada pequeno ponto de oração, pequeno ponto de pregação. Oro também pela nossa igreja ali no Jardim Munhoz, o pastor Edu, toda a sua liderança, os pastores, Pai. Eu oro para que eles possam ser guardados, preservados, supridos, Pai, em tudo aquilo que eles precisam. É o que eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, também eu quero orar pela nossa igreja local, o Verbo da Vida no bairro do Micael, o pastor Francisco, mas a sua esposa Vanusa. Eu oro para que cada dia o Senhor conceda para eles sabedoria, entendimento, para que possa governar essa igreja, passando por essa fase, Pai. Eu oro por cada membro conectado com essa visão, por cada vizinho ali onde nossa igreja está situada, por aquela rua, por cada morador. Eu oro para que haja paz, oro para que haja saúde, proteção, preservação e que a cada dia mais o Senhor nos conceda sabedoria para prosperar cada vez mais. É em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida dos médicos, aqueles que estão indo para o front, estão indo lá lidar com esse tempo, com essas situações que estão acontecendo sobre o nosso país. Eu oro, Pai, que pelas famílias deles que ficam em casa, muitas das vezes até aflitos, pensando como que eles irão voltar, Pai. Ora que eles possam ser protegidos, guardados, livrados, Pai, na entrada e na saída. Livre eles, Pai, das pessoas que
tenham ódio, Pai, que eles possam fazer melhor o seu trabalho. E eu creio, Pai, que o Senhor concede a eles sabedoria divina para lidar com as pessoas, uma paciência, longanimidade. Eu oro para que eles possam lá, Pai, ser encontrados por Ti. E todo o espírito de depressão venha a partir de retirada da vida deles, Pai. Eu oro também pelos jornalistas, aqueles que estão indo lá procurar boa notícia, trazer, informar. Eu oro também, Senhor, pelos entregadores, aqueles motoboys, os caminhoneiros, as pessoas que trabalham no mercado, Pai, essas pessoas que estão se expondo para que outros não precisem se expor. Eu peço, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar as finanças da nossa igreja, aqueles que têm dizimado e ofertado, ou os que não têm conseguido, mas eu oro para que eles possam chegar até eles suprimento, Pai. Se há alguém no nosso meio passando alguma necessidade, precisando de alguma coisa, Pai, que ele não tem intenção de mostrar, não consegue, às vezes é tímido de falar, nos revela, Pai, para que nós possamos suprir a necessidade desses tais, Pai. Eu oro para que os nossos trabalhos cada vez mais prosperem, possam ser preservados, dando a eles sabedoria e destreza para conduzir, Pai. Eu te agradeço pelo extraordinário. Eu oro por contas pagas e dinheiro sobrando, em nome de Jesus. Amém. E você, amados, que tem o desejo de dizimar e ofertar, os dizimistas são para os membros do Verbo da Vida Micael. Tem colocado lá a informação no grupo sobre a conta. Aqueles que não têm conta em banco, pode entrar em contato no número pessoal do pastor ou da liderança, que uma pessoa será encaminhada para retirar lá o seu dízimo, a sua oferta. Isso também serve para os quilos de alimento. Ainda estamos montando as cestas, porque existem pessoas que ainda estão precisando, principalmente nesse tempo que está tudo parado. Amém? E você que deseja ofertar, dizimar nesse ministério, entre em contato aqui com a nossa página do Verbo da Vida no Micael, aqui no Facebook, e mande lá uma mensagem no privado e encaminharemos para você os dados da conta. Tenha uma semana abençoada, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém.